Homem caminha em um saguão. Ele para e olha para o teto circular. Entrevista sentado no sofá de uma sala. Bom, meu nome é Wilson Marques e eu tenho 44 anos, tenho síndrome de Asperger, que é considerada uma forma mais branda de autismo. E tenho 3 filhos, sou casado e gosto muito de... Eu acho que eu gosto muito de viver. E a vida, eu acho que é a maior... Viver uma grande obra de arte. Uma das minhas distrações prediletas está relacionado à arte. Tenho o costume de visitar museus. Aqui, por exemplo, é um espaço cultural. Isso acalma, ambienta a gente e eu acho que é uma coisa divina. Há algum tempo eu tenho feito, bom, a gente pode chamar de assessoria, outros chamam de, por exemplo, no caso do Rafael Canedo, que me convidou para dar um suporte a ele em relação à criação do papel que ele está fazendo no teatro, a peça O Estranho Caso do Cachorro Morto. Nessa peça tem um personagem que ele faz que tem síndrome de Asperger e ele me procurou porque eu já tinha prestado ajuda a outros atores, até ao Zé Wilker, dirigindo Rain Man, e ele disse que ele ganhou esse papel, assim, inesperadamente e precisava de uma base. Ele estudou bastante, pesquisou e sugeriram que ele me procurasse. Aí ele me procurou, a gente conversou Bom, é mais confortável para mim. Conversamos principalmente pela internet, através da rede social, mensagem de texto. E eu ia tirando as dúvidas dele. Na verdade, foi só um encontro assim, cara a cara. Ele tinha muita curiosidade porque ele não tinha conhecido pessoalmente um adulto ASP. E eu não sei por que é tão difícil achar outros adultos que sejam ASPs e que estejam interessados em falar. Talvez por causa justamente dessa questão da socialização. A gente tem uma certa dificuldade de fazer amigos e de se expressar. Eu fiz muitos tratamentos, ainda faço até hoje terapia. Acho que para mim isso é mais fácil. Então, estávamos ali cara a cara e foi divertido até conhecer o garoto. E diferente quando eu encontrei com a Bruna Lismayer pela primeira vez, ela já me mostrou um personagem pronto. Ele não, no caso do Rafael, eu conheci o Rafael. Então não foi o personagem, foi o ator. Então o ator veio e tirou as dúvidas dele. Foi um bate-papo bem interessante. Inclusive, uma das cenas, que era a maior preocupação dele, falava de uma crise que a gente chama de meltdown. Uma crise explosiva, uma reação emocional típica de quem tem autismo ou síndrome de Asperger ou Asperger. Ele descobre que, na verdade, aquilo que ele achava, que ele pensava, não era a realidade. Quando ele descobre isso, ele tem uma reação que o próprio Canedo não estava entendendo por que seria uma reação tão intensa. Aí eu expliquei para ele que eu acho que isso acontece com todos os ASPs, pelo menos com todos que eu já conversei. A mentira, ser enganado, acho que eu posso dizer que é pior do que a morte, porque quando eu perco uma pessoa, mesmo um amigo, na morte, ele morreu e a morte faz parte natural do processo da vida. E quando alguém que a gente confia mente para a gente, o impacto é maior do que uma perda que a gente já está, de certa forma, esperando. Todo mundo que a gente conhece vai morrer um dia. A gente vai morrer um dia. Mas a realidade que a gente vive é a nossa vida, é a nossa realidade. E quando a gente descobre que quem a gente confiava mentiu para a gente viveu uma irrealidade, então a gente estava vivendo uma não-vida. Se a realidade é a vida, então o que ele estaria descobrindo que aquilo que ele viveu até aquele momento não existia? Então ele vai passar a viver dali para frente. Foi um choque para ele. Aí ele entendeu a questão da reação e conseguiu gerar a intensidade necessária. Rafael encolhido, mãos na cabeça. Thelma ao lado. Meu objetivo em relação
quando eu presto esse tipo de ajuda, assessoria, é justamente fazer com que o autismo, a síndrome de Asperger e outras deficiências não sejam satirizadas no palco, ou na televisão, ou em qualquer. Mas é uma questão que eu acho que precisa ser divulgada e quanto mais a gente puder falar sobre isso, levar isso para a televisão, botar isso no palco, isso é uma coisa excelente. Em cena, Rafael sentado em um bloco entre outras formas geométricas, com um envelope na mão. Em relação ao trabalho, eu fabrico bonecas. É até a sugestão de mais um médico. Ele disse que, já que eu me adaptava bem em relação a trabalhar em casa, que é menos tenso, não preciso estar suportando tanta sobrecarga sensorial, então ele incentivou. E como eu tinha uma certa prática em máquina de costura, juntei tecido e máquina de costura, acabou surgindo uma boneca para minha filha que as pessoas gostaram e acabou virando trabalho. E hoje é uma atividade interessante. Em uma bancada, 2 bonecas negras. Quiser saber mais a respeito do autismo, a síndrome de Asperger, tem um grupo chamado Menos Iguais. Por que Menos Iguais? Porque todos somos diferentes. E quando a gente olha para cada um, na verdade, se a gente conseguir entender que todos somos só menos iguais uns aos outros, eu acho que a gente consegue conviver melhor, viver melhor. No grupo Menos Iguais, a gente tenta trabalhar os direitos dos autistas. Por exemplo, uma coisa que eu estou buscando e vou tentar conseguir de alguma maneira é um cartão de identificação para os autistas, para que possam, numa situação de repente fora do controle, a gente possa se identificar, mostrar um cartãozinho em vez de abrir um laudo cheio de palavras com termos médicos que ninguém entende. Acho que seria isso uma boa causa. O grupo principal, a página de entrada, você pode digitar menosiguais.blogspot.com.br, mas tem também o Face, Menos Iguais. É só digitar lá no Google, Menos Iguais ou Wilson Marques, você vai ver. Página do Facebook.